Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Resolver a equação diferencial de Bernoulli de y dx igual a 4 sobre xy mais x raiz quadrada de y. Bem, inicialmente nós vamos recordar aqui algumas questões que podem ser de nosso interesse. Por exemplo, esta equação diferencial aqui pode ser reescrita no modo geral como sendo dy dx mais p de x, y, que é igual a q de x vezes y elevado a n. E nós temos, então, primeiro que preparar esta equação. Ou seja, nós vamos reescrever 4 sobre x, y no primeiro membro. E também aqui onde nós vemos raiz quadrada de y, vamos reescrever esta expressão. Procedendo, então, os ajustes, nós vamos ter dy dx menos 4 sobre x, isto vezes y, tudo igual a x que multiplica. Aqui nós temos a raiz quadrada de y, que pode ser reescrito como sendo y elevado ao meio. Bem, em seguida nós vamos destacar algumas informações que podem ser úteis. P de x, depois de ajustada a equação, vai ser dada por menos 4 sobre x. Então, vamos escrever aqui menos 4 sobre x. E a função q de x, vamos representar aqui simplesmente pela função x. Bem, depois de transformada a equação original no modelo que apresentamos, vamos obter um outro modelo neste formato, que será dz dx mais uma função r de x, z, que vai ser igual a outra função s de x. E a solução para esta nova função, ou nessa nova equação reescrita, poderá ser representada por z igual a elevado à integral de r de x dx, e que multiplica a integral de elevado à integral de r de x dx, vezes a função s de x dx e mais a constante de integração. Sendo que aqui, no expoente de e, nós temos menos a integral de r de x dx. Bem, nós precisamos preparar a r de x e a s de x. A r de x poderá ser expressa por menos, e nós temos aqui n menos 1, que multiplica p de x. O expoente n, que vamos nos servir aqui na reescrita para r de x, vamos até destacá-lo aqui, ele é proveniente do expoente de y do segundo membro, como já destacamos lá no modelo inicial. Então, nosso expoente n vai ser dado por 1 sobre 2. E agora substituímos essas informações na r de x. R de x, então, vai ser expressa por menos, o n aqui é 1 meio, então vamos pôr 1 meio, menos 1, que multiplica a p de x, que é menos 4 sobre x. Trabalhando um pouco com a expressão, obteremos então a r de x, que vai ser igual a menos, e menos gerará mais. 1 meio menos 1 vai gerar menos 1 sobre 2. E vamos multiplicar por 4 sobre x, resultando em 4 vezes menos 1, menos 4, sobre 2x, ou simplificando, menos 2 sobre x. Agora nós conhecemos a r de x. Vamos em busca, então, da s de x. O modelo para s de x poderá ser representado por menos n menos 1, que multiplica a função q de x. Então, a s de x vamos escrever como sendo menos 1 meio, ou melhor, mais 1 meio, afinal de contas estamos utilizando o expoente aqui, e menos o número 1, vezes a função q de x, que é x. E ao resolver essa expressão, s de x vai ser dada por, nós temos aqui 1 meio, menos 1 gerará menos meio. Então, nós temos menos 1 meio, que multiplica x. Finalmente, menos e menos será mais.
1 meio vezes x gerará x sobre 2. Agora nós conhecemos a S de x. Uma vez que sabemos quem é a R de x e quem é a S de x, agora podemos nos voltar para a solução. Lembrando que, quando formos resolver, a função z pode ser expressa por 1 sobre y elevado a n menos 1, que vamos nos encarregar de substituir mais tarde. E agora vamos trabalhar então com a solução da nossa equação. Z vai ser igual a elevado a menos a integral de r de x. E a r de x já descobrimos, vale menos 2 sobre x dx, que multiplica a integral de elevado a integral de r de x. Mais uma vez, vamos colocar 2 sobre x dx, multiplicando a S de x, e que nós sabemos ser x sobre 2, vezes dx, e mais a constante c de integração. Agora vamos resolver essa expressão. Para isso, vamos escrever esta mesma expressão num outro ambiente, visando aí facilitar os nossos cálculos, ampliar aí os nossos pensamentos. Então, z vai ser igual a elevado a menos a integral e menos 2 sobre x dx, que multiplica a integral de elevado a integral de menos 2 sobre x dx e vezes a x sobre 2 dx mais a constante c. É exatamente a mesma expressão que nós escrevemos anteriormente. E agora vamos partir para a solução. Z vai ser igual a elevado a menos e menos é mais, vamos colocar 2 fora do sinal de integração e vamos ter dx sobre x como resultado. Isto tudo multiplicando a integral de elevado a menos 2 integral dx sobre x vezes x sobre 2 podemos reescrever como sendo 1 meio vezes ax dx e mais a constante c de integração. Em seguida, z vai ser igual a... Vamos nos servir aqui de um modelo para integração que diz que a integral du sobre u poderá ser representada pela ln de u mais uma constante c de integração, se fosse o caso. Então, nós vamos ter e elevado a 2 que multiplica. dx sobre x será a nossa du sobre u, cuja integral é ln de u ou ln de x, vezes... Esse 1 meio aqui, por ser constante, vamos escrever fora do sinal de integração. E nós temos a integral de e elevado a menos 2. Novamente, dx sobre x nos lembrará de u sobre u, cuja integral será ln de u ou ln de x. Isto multiplicando x dx mais a constante c de integração. Vamos lembrar que ln nada mais é do que um logaritmo cuja base é dada pelo número irracional e. E nós temos também aqui uma propriedade dos logaritmos que vai nos interessar. Se nós temos c, uma constante real, diferente de zero, multiplicando aqui um número real maior do que zero, na base a, diferente de 1 e maior que zero também, nós podemos reescrever esta mesma expressão, utilizando-se de uma propriedade dos logaritmos, como sendo o logaritmo de b elevado a c, na mesma base a. Então, vamos nos servir dessas duas questões, a reescrita do ln e também na utilização da propriedade. Z será igual, então, a e elevado a este 2, tornar-se-á uma potência de x, bem como o menos 2. E o ln vamos escrever como logaritmo, por isso podemos nos servir da propriedade. Logo, vamos ter o logaritmo de base e para x ao quadrado. Tudo multiplicando 1 sobre 2 integral de e elevado a logaritmo de base e para x a menos 2, vezes x dx mais c. Agora, existe mais uma consequência da definição de logaritmo que nos interessa. É aquela que diz o seguinte: se nós tivermos logaritmo de um número a, ou melhor, se nós tivermos uma base a
elevado a um logaritmo da mesma base A relativo a um certo número b, o resultado será o próprio número b. Vamos utilizar, então, este pensamento aqui. É como se nós, entre aspas, simplificássemos A com o log de base A, resultando simplesmente do b. Z, então, vai ser igual a simplificamos tais bases e o que, entre aspas, sobra é o x ao quadrado, multiplicando por 1 sobre 2. Integral, podemos proceder à mesma simplificação de x a menos 2, vezes x, dx e mais a constante c. Podemos continuar mais um pouquinho ainda. E ao fazê-lo, nós vamos ter então o z que vai ser igual a x ao quadrado, que multiplica, e aqui é 1 sobre 2. Nós temos aqui x a menos 2 vezes o x. Então, nós vamos ter a integral de multiplicação de bases iguais, preservamos a base e somamos os expoentes. Menos 2 mais 1 resultará em menos 1 dx mais c. Z, então, vai ser igual a x ao quadrado, que multiplica 1 sobre 2. X a menos 1 é o mesmo que dx sobre x, mais a constante c. E nós já utilizamos a integral de u sobre u, que é ln de u mais c. Então, vamos novamente utilizar essa integração. Z vai ser igual a x ao quadrado, que multiplica 1 sobre 2. A integral de x sobre x nos levará ao ln de x, e mais a constante c. Bem, essa daqui já seria uma solução se não tivéssemos ainda que lembrar, ainda falta o z para ser substituído. Pois bem, então como nós já conhecemos a maneira, o caminho para chegar até z, vamos até lá. Então, aqui nós temos a resolução ou a solução quase pronta. Então, vamos voltar. Vejam só, depois de todo o caminho que percorremos, chegamos em z, que é igual a x ao quadrado, que multiplica 1 sobre 2, ln de x, e mais a constante c. Lembrem que z é dado por... Então, vamos escrever aqui do ladinho. Z é igual a 1 sobre y elevado a n menos 1. O nosso n, já sabemos, é 1/2. Então, nós vamos ter y elevado a 1/2 menos o número 1, que vai ser igual a 1 sobre y elevado a 2 vezes 1, 2. 1 menos 2 será menos 1 sobre 2. Então, z pode ser escrito como sendo, nós temos o denominador com expoente negativo. Se reescrevermos y elevado a, podemos, entre aspas, trocar aqui o sinal do expoente, colocando 1/2. Portanto, o nosso z, devolvendo a raiz, como no início nós convertemos raiz quadrada de y em y elevado a 1/2, está aqui a conversão, podemos devolver, então, aqui o 1/2 como raiz. Logo, y elevado a 1/2 é a mesma coisa que raiz quadrada de y. E agora sim, vamos escrever um potencial resultado final, dado por z, que é raiz quadrada de y, igual a x ao quadrado, que multiplica 1 sobre 2 ln de x, mais a constante c de integração. Poderíamos, inclusive, se fosse de nosso interesse, fazer com que este 1/2 coeficiente de ln de x fosse reescrito, ou seja, reescrito como sendo a potência de x, aqui no ln. Porém, já estamos satisfeitos com esse resultado. Mas, se você desejar, você pode ir além e buscar também este formato de solução de resultado, ok? Então, com isso, galera, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!